Olá, gente. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula nossa, mais uma aula de língua portuguesa, né? Olá, oitavos anos, tudo bem? Oitavo A, oitavo B, oitavo C. Vocês estão bem? Muito trabalho aqui do meu lado. E do lado de vocês? Muitas atividades, não é isso? Muitas aulas para serem assistidas, muitas tarefas. Gente, o conhecimento não para. Por mais que estejamos dentro de casa, isso não quer dizer que nós devamos ficar parados, tá? A gente precisa estudar, né? Afinal de contas, nós somos estudantes e estudantes precisam seguir, certo? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um outro gênero textual. Nós já trabalhamos com o gênero textual história em quadrinhos, né? Acredito que vocês já tenham visto uma outra aula que eu postei sobre anúncio publicitário, ok? E hoje nós vamos trabalhar com o gênero textual tirinha. Professora, mas não é a mesma coisa, tirinha e história em quadrinhos? Não. Eles são bem parecidos, né? Digamos que eles sejam parentes, mas a história em quadrinhos, como a gente viu, é bem maior, bem mais densa, né? Densa, maior no sentido de tamanho mesmo, tá? É uma história, ok? É uma história um gibi, com páginas e páginas e páginas. A tirinha, como o próprio nome já diz, é uma tira, simplesmente uma tira. E aí a gente vai ver como surgiram as primeiras tirinhas, por que elas foram criadas, quem as criou. E no Brasil, quando elas chegaram, né? As tirinhas, elas têm objetivos definidos. Quais são esses objetivos? Para que elas servem? Certo? Então, aí embaixo nós temos uma tirinha com dois personagens que vocês conhecem perfeitamente bem. Tenho certeza que vocês conhecem. Kelvin conhece esses dois personagens? Tenho certeza que vocês conhecem. Maria Clara conhece? Derek conhece? Nós temos aí o Cebolinha e a Mônica, são personagens da Turma da Mônica que a gente viu lá nas histórias em quadrinhos. Quem criou a Turma da Mônica? Maurício de Souza. Perfeito, muito bem. Então vamos lá, vamos ler a tirinha. Mônica, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. Com um galoto forte e proativo, eu vim ajudar você, porque é um trabalho pesado. Que fofo! Mas tem hora que parece que você não me conhece. E aí, gente? A Mônica, poderosa do jeito que ela já tinha montado todo o castelo e tinha montado o castelo sozinha. É a Mônica sendo a Mônica, né? A Mônica é simplesmente aquela garota super, né? Vamos lá. Primeira tirinha produzida. Mas onde foi que se deu essa produção? Gente, a primeira tirinha produzida foi essa tirinha aí, Mutt e Jeff. E o autor, o criador dessa tirinha foi Bud Fisher. Essa tirinha ela surgiu nos Estados Unidos. Professora, mas por que surgiu essa tirinha? Gente, os jornais de lá não tinham espaço suficiente em suas páginas para a publicação de passatempos. Então, eles precisavam produzir alguma coisa que levasse entretenimento ao leitor, diversão. O que eles fizeram? O que o Bud Fisher fez? Criou a tirinha. Então, a primeira tirinha foi criada por Bud Fisher e tinha como personagens principais Mutt e Jeff, criada nos Estados Unidos, ok? Essa tirinha criada nos Estados Unidos, ela tinha um padrão, uma diagramação padrão, tamanho padrão, né? E esse tamanho ele precisava ser seguido. Era uma tirinha que tinha 30 centímetros de largura, e aí vocês observam, né, a régua de 30 centímetros por 10 centímetros de altura, tá? Esse era o padrão, não podia fugir disso. Era 30 centímetros de largura por 10 de altura, e no máximo 6 quadrinhos, também não podia passar disso. O ideal, 3 quadrinhos, mas o máximo aceitável seriam 6 quadrinhos, ok? Então, se eu perguntar qual seria a diagramação padrão da tirinha nos Estados Unidos?
30 centímetros de largura por 10 centímetros de altura, certo? Só que o que acontece? Com o passar do tempo, essa diagramação padrão, ela foi se diversificando, né? Os criadores de tirinhas não queriam mais seguir apenas esse modelo dos 30 centímetros de largura por 10 de altura. E eles começaram a mudar, a confeccionar tirinhas de outras formas, né? Utilizando outras diagramações. Então, apareceram as tirinhas em vertical, as tirinhas desalinhadas, né? Com números de quadrados superior a 6. Eles começaram a brincar. Lembrando que isso aqui no Brasil, se esses produtores de tirinhas fossem fazer isso nos Estados Unidos, eles teriam um certo probleminha, porque lá o padrão era seguido, ok? 30 centímetros de largura por 10 de altura na posição, aquela posição horizontal. E aí vocês têm uma tirinha do Garfield que diz assim: um grande abraço de urso e estou pronto para encarar o dia. Aí ele deixa o urso lá sentado, né? Vai, quando ele vai saindo, arregala os olhos e pensa: melhor dar 2, é segunda-feira, né? Segunda-feira é brava, né, gente? Então, para aguentar o trampo da segunda-feira, para aguentar a labuta da segunda-feira, o que ele achou melhor fazer? Dar 2 abraços para garantir, né? Porque, afinal de contas, ele acha que um não seria suficiente para aguentar tudo que se tem para fazer na segunda-feira. Seguindo. Olha essa tirinha. Vocês percebem? Deixa eu só voltar um pouquinho para essa tirinha do Garfield. Vocês percebem que ela tem 3 quadrinhos, mas ela está na posição vertical e ela tem os quadrinhos desalinhados, né? Não estão um abaixo do outro certinho, precisamente. Eles estão meio que tortos, né? Então, você já percebe aí uma mudança na diagramação padrão da tirinha. Essa outra tirinha já é uma tirinha bem maior e vocês podem perceber que o número de quadrinhos ele já é bem superior a 6. Nós temos 3, 6, 9, 12, 15 quadrinhos, certo? E aí, essa tirinha, ela mais parece um quadrado e não uma tira, né? Ela não está em formato de tira, mas é classificada como tira. Então, vamos lá. Mamãe, eu tenho um problema com bebidas. Oh, meu Deus, time, você só tem 6 anos. Isso é culpa sua, Bob. Minha culpa? Talvez se você tivesse passado mais tempo com ele. Nosso filho de 6 anos tem um problema com bebidas. Com certeza ele não precisa de um modelo como você. Eu não fiz nada além de me dedicar a essa família e recebo isso em troca. Eu vou embora. Ótimo. Eu não preciso de você e time com certeza também não precisa. Oh, time, não chore. Nós ficaremos bem sem o papai. Time, eu quero que você me conte mais sobre seu problema com bebidas. Time chorando. Sniff. Onomatopeias, lembra? Sniff, o som do choro. Fale comigo, time. Fale sobre seu problema com bebidas. Aí, time põe a mochila no chão, né? Vai lá, pega um papel e diz... Lê. Se Joy bebe 1 litro de suco e Tom bebe 2, quantos litros bebem os 2 juntos? Mães sendo mães, sofrendo por antecipação. Qual seria o problema de time com bebidas? Era um problema de matemática, né? E a mãe fez todo aquele auê, culpando o pai acabou indo embora, né? E na verdade nada mais era do que um problema de matemática que o filho tinha, ok? Então, vamos lá. Seguindo. A tirinha no Brasil. Gente, quem foi o pioneiro da tirinha no Brasil? O pioneiro foi aquela primeira pessoa que publicou tirinhas no Brasil. Maurício de Souza, que vocês já conhecem. Quem é Maurício de Souza? O criador da Turma da Mônica, né? Então, ele também foi o criador da primeira tirinha no Brasil. E foi a tirinha, essa primeira tirinha no Brasil... foi a tirinha do cãozinho Bidu. Vocês estão vendo aí ele com o cãozinho Bidu, né? Já viram o cãozinho Bidu? Já viram alguma tirinha do cãozinho Bidu? O cãozinho Bidu aparece nas história em quadrinhos da Turma da Mônica? Sim, né? Então, vamos lá.
Essa tirinha do Cãozinho Bidu, ela foi publicada em 1950 no jornal Folha de São Paulo. Então, a tirinha no Brasil, o pioneiro da tirinha foi Maurício de Souza, né? Com a tirinha do Cãozinho Bidu, publicada em 1950 no jornal Folha de São Paulo. Seguindo. E aí nós temos a tirinha do cãozinho. Essa segue o padrão. 30 centímetros de largura, 10 de altura, 3 quadradinhos. Que cara é essa, Bidu? O Franjinha fez uma gentada comigo. Gentada? Ué, o que você queria dizer que eu dissesse? Que ele fez uma cachorrada comigo? Não vai, né, gente, dizer que é que fez uma cachorrada porque ele é um cachorro. Então, o Franjinha, como é uma pessoa, fez uma gentada, ok? Maurício de Souza criou, além das tirinhas, o que ele cria? A Mônica, além do Cãozinho Bidu, ele cria a Mônica, o Cascão, o Cebolinha, a Magali, e que ganharam posteriormente suas próprias histórias em quadrinhos, que a gente já viu. Olha os personagens aí da Turma da Mônica, são muitos, né? São vários personagens, aposto que vocês conhecem quase todos eles. Maurício de Souza lá em meio a todos os personagens criados por ele. E aí nós temos outra tirinha da Mônica. Hehehehe, sniff, Mônica chorando. Perceba a onomatopeia, o som do choro, tá? E ela chorando, o Sansão ao lado, sentado, o Sansão o coelhinho da Mônica. Lá vem Cebolinha, querendo fazer alguma malcriação. E ela enxugando. O que foi? Vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Ah, que bonitinho, né, gente? Ele não vai fazer isso com a Mônica triste desse jeito. Então, o que ele diz? Que vai esperar a tristeza da Mônica passar para poder provocá-la, né? Para poder tirar onda com ela, para poder bagunçar com ela, né? Bonitinho o Cebolinha. Seguindo. Temáticas nas tirinhas. Temas. Gente, as tirinhas, elas podem ter vários temas. Elas podem ser humorística, né? Aquela tirinha que faz a gente rir, produz humor, graça. Satíricas, que são tirinhas que criticam alguma coisa. Tirinhas de cunho social ou político, também são tirinhas que criticam como é que eu vou dizer, algum momento da sociedade, algum elemento da sociedade, tá certo? Tirinhas metafísicas e tirinhas eróticas, esses últimos para adultos, tá? Principalmente a erótica. Então, vamos lá. Essa primeira tirinha é uma tirinha da Mônica, diz assim, eu ganhei uma bola de futebol. Isso não é nada, Mônica. Eu ganhei um coelhinho de pelúcia. O que se... Tirinha humorística para produzir graça. O que aconteceu? Provavelmente os brinquedos foram trocados. O Cebolinha deveria ganhar a bola e a Mônica o coelhinho. Isso não quer dizer que a Mônica não possa ganhar uma bola e que o Cebolinho não possa ganhar um coelhinho. Mas a gente sabe que o Sansão é o coelhinho da Mônica, né? Então, é uma tirinha que tem um tema humorístico para fazer a gente rir, achar graça. A segunda tirinha diz, vou apresentar meu trabalho sobre drogas. Escolhi a que mais vicia e mais causa danos à sociedade, o poder. E aí é uma tirinha de cunho social ou político, é uma tirinha crítica, né? Que critica um segmento da sociedade, né? Que critica principalmente a política. As pessoas que estão na política, elas têm fome de poder. São pessoas, muitas vezes são pessoas honestas, são pessoas disciplinadas, são pessoas amigáveis, mas quando entram na política, viram a cabeça e só pensam em poder, 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 e aí acabam causando mal a muita gente, né? A gente costuma ver isso no país o tempo inteiro, ok? Mais uma outra tirinha para vocês. As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. É um absurdo. Tirei nota menor que o Zé Lelé. Mas por que é absurdo? Ara, eu colei dele. Devia receber a mesma nota. E aí, gente? Quem quer me dizer que já fez isso na sala de aula?
3 oitavos anos, oitavo A, oitavo B e oitavo C. Quem aqui não já passou fila para o colega e aí o professor, a professora acabaram dando a nota maior para o colega? Me contem, estou curiosa para saber. Vão me contar? Ah, gente, vocês não guardam segredo de mim, né? Estou aqui esperando, tá? Turma do Chachado. É incrível o mundo se acabando em violência, poluição, fome, seca e nós aqui torcendo para uma bola bater na rede. É uma tirinha o quê, gente? Crítica. Está criticando como o brasileiro, né, não se preocupa com o que realmente necessita de preocupação. Né? Como o brasileiro não se preocupa com os problemas sociais do país. E quais são os problemas apresentados na tirinha? A violência, a poluição, a fome e a seca. Mas o brasileiro está preocupado com isso? Não. O brasileiro está preocupado com o quê? Com o futebol do Brasil. Com a bola, o gol, né? A bola bater na rede. Infelizmente, a gente vive num país desse jeito, certo? Suportes para as tirinhas. Professor, o que são suportes? São aqueles locais onde nós encontramos as tirinhas. Então, onde a gente encontra tirinhas? Nós encontramos tirinhas em jornais, em revistas, livros didáticos, redes sociais, blogs e em vários outros locais, tá? Então, jornais, revistas, livros didáticos, redes sociais, blogs, nas provas da professora, nos exercícios da professora Tatiane Maciel. Ela adora colocar tirinhas. Gente, eu sou apaixonada por esse gênero textual, acho que vocês já perceberam, né? Então, assim, vocês vão encontrar muito nas minhas provas, dos meus exercícios, a presença de tirinhas, ok? E aí, finalizamos mais uma aula rapidinho. Espero que vocês tenham compreendido, feito anotações. Os slides vão estar disponíveis para vocês, então, se precisarem revê-los, terão acesso a eles, tá certo? Sempre que possível, façam anotações, ok? Espero que, olha, lembrem-se, não saiam de casa. Só saiam se for extremamente necessário. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós não temos medicação que realmente funcione, nós não temos vacina, tem muita gente trabalhando para isso, mas ainda não temos. Então, o que é que nós temos para a nossa proteção? Ficar em casa, né? Então, se você não precisa sair, não saia. Só saia se for extremamente necessário, ok? Beijo para vocês, a gente se vê na próxima aula. Beijo!